A história militar demonstra que, no quadro de um conflito, a capacidade de uma das forças combatentes realizar uma ação partindo do mar contra território inimigo, no local e momento de sua escolha, com meios adequados, tem se constituído em um espetacular trunfo estratégico. Não há dúvidas de que, em termos estratégicos regionais, a capacidade da Marinha de projetar uma força anfíbia em terra constitui-se por si só motivo gerador de determinado efeito de dissuasão. Esta é a razão de ser dos fuzileiros navais. O Corpo de Fuzileiros Navais originou-se da Brigada Real da Marinha, força de soldados marinheiros que foi criada em Lisboa por alvará da Rainha Dona Maria I, em 1797, cujos componentes chegaram ao Rio de Janeiro no dia 7 de março de 1808, juntamente com a família real. Por isso, 7 de março é a data em que se comemora o aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais. Poucos meses após a sua chegada, a Brigada Real da Marinha participou de uma expedição à Guiana Francesa, em conjunto com outras tropas. Nesse batismo de fogo, lutou até a rendição de Caiena, ocorrido no dia 14 de janeiro de 1809. Quando o rei Dom João VI voltou para Portugal, os soldados marinheiros ficaram no Rio de Janeiro e passaram a constituir o Batalhão da Brigada Real de Marinha, tropa de confiança destinada à proteção do príncipe Dom Pedro I. Desde então, os fuzileiros navais estiveram presentes em importantes episódios da história do Brasil, como na luta pela consolidação da independência, Cisplatina e em outros conflitos armados em que se empenhou o país. Ao longo de todos esses episódios históricos, a tropa anfíbia da Marinha teve várias denominações. O nome atual, Corpo de Fuzileiros Navais, data de 1932. Durante a Segunda Guerra Mundial, os fuzileiros navais guarneceram a Ilha da Trindade, localidades ao longo da nossa costa, e estiveram a bordo dos principais navios de guerra. Para o Corpo de Fuzileiros Navais, a década de 50 representou expressivo marco, pois foi quando passou a estruturar-se para emprego operativo como força de desembarque, capacitando-se como parcela da Marinha destinada às ações e operações terrestres necessárias a uma campanha naval. Sob mandato de organismo internacional, os fuzileiros navais foram empregados na antiga Iugoslávia, Moçambique, Uganda, Ruanda, Angola, Costa do Marfim, Libéria, na fronteira entre Equador e Peru, El Salvador, Nicarágua, Haiti, República Dominicana, Timor-Leste, Paquistão e Nepal, em missões onde contribuíram para que a paz fosse assegurada, e nos destacamentos de segurança nas embaixadas do Brasil na Argélia, Paraguai, Haiti e Bolívia. Na estrutura básica da organização do Comando da Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais tem seus elementos componentes distribuídos em diferentes níveis, nos setores de apoio e operativo. O Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais tem como propósito exercer a direção setorial das atividades peculiares ao apoio específico às forças e unidades de tropas de fuzileiros navais. Tem como titular o Comandante-Geral, que está subordinado diretamente ao Comandante da Marinha e é membro do Almirantado. Estão subordinados ao Comando-Geral o Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais e o Comando de Material de Fuzileiros Navais. O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais tem por propósito exercer as atividades inerentes à administração geral e ao preparo técnico profissional do pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais e de assessorar, no que couber, as demais diretorias especializadas. Ao Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais estão subordinadas as seguintes organizações militares: Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves e Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia. O Comando de Material de Fuzileiros Navais tem como propósito exercer as atividades técnico-gerenciais inerentes ao material do Corpo de Fuzileiros Navais e assessorar, no que couber,
as demais diretorias especializadas. Ao Comando de Material de Fuzileiros Navais estão subordinadas as seguintes organizações militares: Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais e Batalhão Naval. A Força de Fuzileiros da Esquadra está diretamente subordinada ao Comando de Operações Navais. Nela, concentram-se os principais elementos operativos do Corpo de Fuzileiros Navais. Está organizada em unidades permanentemente aprestadas que se destinam ao emprego em operações terrestres de caráter naval e aeronaval, podendo atuar com outras forças singulares e de países amigos. Estão subordinados ao comando da Força de Fuzileiros da Esquadra a Divisão Anfíbia, a Tropa de Reforço, a Tropa de Desembarque, a Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti e o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, Batalhão Toneleiro. A Divisão Anfíbia é o componente básico da Força de Fuzileiros da Esquadra. Ao comando da Divisão Anfíbia estão subordinadas as seguintes unidades: Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, Batalhão Riachuelo, 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, Batalhão Maitá, 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, Batalhão Paissandu, Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais, Batalhão de Comando e Controle, Batalhão de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea e o Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais. A Tropa de Reforço congrega elementos de apoio ao combate e de apoio de serviços ao combate. Destina-se a integrar forças de desembarque nucleadas pela Divisão Anfíbia ou por suas unidades de infantaria. Ao comando da Tropa de Reforço estão subordinadas as seguintes unidades: Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais, Batalhão de Viaturas Anfíbias, Companhia de Polícia e Companhia de Apoio ao Desembarque. Os fuzileiros navais estão também presentes nos grupamentos de fuzileiros navais do Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Belém, Rio Grande, Ladário e Brasília. Em Manaus, esta presença é marcada pelo Batalhão de Operações Ribeirinhas. Existem ainda destacamentos de fuzileiros navais em São Paulo, em estabelecimentos navais e navios de nossa esquadra. Os oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais são oriundos da Escola Naval, do quadro complementar e do Corpo de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais. As praças têm sua formação básica conduzida principalmente no Centro de Instrução Almirante Nilcíades Portela Alves, de acordo com o programa em regime intensivo. O Centro de Instrução e Adestramento de Brasília também é responsável pela formação de soldados fuzileiros navais. As unidades do Corpo de Fuzileiros Navais dedicam-se inteiramente ao aprimoramento técnico profissional e ao preparo físico de seus homens. Este aprimoramento é mantido no alto grau necessário ao cumprimento de suas missões. Os treinamentos individuais, de subunidades e de unidades, nos exercícios diários, são coroados por operações de maior vulto, executadas em conjunto por todos os componentes da Força de Fuzileiros da Esquadra. Eles são embarcados em navios da esquadra e lançados para execução de assaltos anfíbios e de incursões em diversos pontos do litoral brasileiro, bem como em operações ribeirinhas ao longo dos grandes rios. Todos os anos, exercícios como a Operação OneFax proporcionam o entrosamento necessário entre as forças navais e de fuzileiros navais, na complexa execução de uma operação anfíbia. Em um país de destinação marítima como o Brasil, a existência do Corpo de Fuzileiros Navais é baseada na necessidade de uma tropa de elite permanentemente aprestado para ação militar em curto prazo, em qualquer lugar, sob quaisquer condições e com capacidade para durar na ação pelo tempo que ditarem os interesses nacionais, sendo uma tropa expedicionária por excelência. Uma força profissional,
constituída de pessoal voluntário e apegada às tradições e motivações militares. Os fuzileiros navais entregam-se cotidianamente aos seus labores profissionais, cônscios de que constituem um segmento militar importante, como a força de pronto emprego que dá à Marinha a capacidade de, em curto espaço de tempo, atuar onde for necessário. No presente, devido à sua capacidade expedicionária, as forças de fuzileiros navais estão permanentemente disponíveis para atuar em qualquer cenário, possuindo a mais rápida capacidade de resposta e proporcionando soluções apropriadas e balanceadas para a vasta gama de crises que demandem o emprego de força militar. Sua perfeita integração à Marinha permite atuar prontamente em qualquer área e executar tarefas em todo o espectro de operações militares, desde operações de combate de alta intensidade até operações de assistência humanitária. Adestrando-se para a guerra, os fuzileiros navais conseguiram levar a paz a países como República Dominicana e Angola. E atualmente, contornando hostilidades, salvam vidas no Haiti. São os soldados marinheiros, orgulhosos de pertencerem à Marinha e motivados por arraigado espírito de corpo. Apartados da Marinha, perderiam a razão de existir. Desprovido do Corpo de Fuzileiros Navais, a utilidade do poder naval brasileiro estaria irremediavelmente diminuída. Ad Somos.